E é isso, a gente vai conversar agora sobre as decisões que começam a ser tomadas na COP26 com a professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, Mercedes Bustamante. Boa noite, professora. Eu já começo te perguntando, essa meta é realmente alcançável? Acabar com o desmatamento em praticamente 8 anos? É possível? Seja muito bem-vinda. Boa noite, Isabela. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Eu acho que ela é possível e ela, sobretudo, ela é necessária, né? O desmatamento hoje ele já não cabe mais na economia dos diferentes países, não só pelo impacto climático, mas pelo impacto que a gente tem na biodiversidade e também nos outros serviços ecossistêmicos, né? Então, a ideia é efetivamente, parte desse acordo também é fazer com que as cadeias de suprimento, de produção, elas sejam cadeias livres de desmatamento. E o acordo tem um aspecto muito importante, ele é um acordo de países, mas que envolve também o setor privado, então as companhias também se envolveram nesse acordo, alocaram recursos e se comprometeram também a olhar exatamente seus processos produtivos para que eles não estimulem o desmatamento. Então, talvez esse esforço conjunto, concertado, uma dimensão que a gente ainda não teve no âmbito das negociações do clima para a floresta, possa ser realmente o caminho correto a seguir. E nesse caso, e no caso do Brasil, o que você acha que precisa ser feito em relação ao desmatamento? Esse conjunto, esse objetivo das empresas em ter um objetivo comum, é uma coisa que vai dar certo ou precisamos aí de mais um esforço? O Brasil ele tem um histórico recente de controle do desmatamento, Isabela, que foi conseguido, eu acho que a partir de um processo de coordenação muito clara, né? Coordenação central pelo governo federal, através do programa de controle do desmatamento na Amazônia. Depois esse programa se estendeu também ao programa de controle do desmatamento do Cerrado, em que você juntou nesse programa, né? Você tinha ali vários instrumentos diferentes, né? Instrumentos de monitoramento, de fiscalização, de utilização de mecanismos de incentivo fiscal, por exemplo, para aqueles municípios que reduzissem o desmatamento, ou de limitar o crédito para quem avançasse no desmatamento. Então, acho que o Brasil mostrou que isso era possível a partir do momento em que ele tinha um conjunto de políticas públicas que conversavam com os diferentes setores. Então, acho que o Brasil hoje ele pode retomar essa trajetória, mas para isso ele vai precisar reconstruir a governança ambiental. Eu acho que a gente precisa mudar a retórica, precisa mudar o discurso e precisa dar uma sinalização clara de que a legislação ambiental ela está aí para ser cumprida. A fiscalização é o único jeito do governo federal poder atuar de forma mais efetiva, então, ou tem outras formas também? Não, existem outras formas. Como eu coloquei, eu acho que a gente precisa de ter um conjunto, né? Um cardápio em que você vai precisar de ter várias opções. Nenhuma opção hoje, isoladamente, é capaz de lidar com um problema complexo como o desmatamento. Mas o monitoramento, a fiscalização, eu acho que são aspectos centrais, né? Aquilo que a gente chama de comando e controle. Você precisa indicar que o governo, o Estado brasileiro, ele está de olho nesse patrimônio que é de todos os brasileiros. Mas a gente também tem mecanismos de incentivos positivos, ou seja, de você apoiar quem está fazendo corretamente, quem mantém a floresta em pé. Então, como é que você fornece benefícios para estimular essas atividades sustentáveis e, ao mesmo tempo, você tem outras formas também de indicar que as atividades ilegais, os crimes, ou as atividades que, na verdade, resultem, né, em desmatamento, não vão ser mais estimuladas, por exemplo, com benefícios de empréstimos ou benefícios fiscais e assim por diante. Então, eu acho que a receita que o Brasil usou no passado foi exatamente de coordenar estratégias diferentes, né? Você ter uma caixa de ferramentas com as mais variadas ferramentas que pudessem ser utilizadas para diferentes situações. Isso se mostrou, eu acho que bastante acertado. Eu acho que a gente tem condições hoje, porque a tecnologia é mais acurada hoje no monitoramento, a gente consegue avançar mais no entendimento dos processos que estão acontecendo no terreno. Eu acho que a gente tem condições de fazer muito melhor, desde que a vontade política exista para isso. Era justamente isso que eu ia te perguntar, professora. Se as metas também anunciadas hoje pelo governo brasileiro podem ser aplicadas da forma que foram apresentadas mesmo nessa segunda-feira ou vai ter que haver alguma alteração nessa apresentação, nessa realização das metas?
Isabela, hoje a meta que foi apresentada foi uma meta relativa, né, de redução de 50% das emissões. Agora a gente precisa entender, é uma meta relativa a que números, né, quais são os números absolutos, né, qual vai ser o ano básico, qual é o valor das emissões que vai ser considerado. E a gente só vai entender o benefício climático que esse 50% significa quando a gente souber 50% do que vai ser. E o outro ponto que eu acho que é importante, a segunda parte dessa mensagem de hoje, que é a questão de atingir a neutralidade de carbono até 2050, a gente precisa entender muito claramente quais são as etapas intermediárias, quais são os planos do Brasil, passo a passo, o que vai ser feito para atingir essa meta de neutralidade de carbono, quais são os setores responsáveis e como é que nós vamos chegar lá, né? Então, quais são os mecanismos também. Então, o que falta agora realmente é um detalhamento para a gente poder entender e avaliar corretamente o que está sendo proposto pelo Brasil. Professora, para a gente terminar, além do desmatamento e também da diminuição das emissões de carbono, quais são os outros pontos que a gente deve prestar atenção nessa COP26, nessa edição da Conferência das Nações Unidas para o Clima? Um ponto eu acho que foi bastante ressaltado e faz parte desse acordo de florestas também, Isabela, eu acho que é o respeito aos direitos, né, dos povos originários, das comunidades tradicionais, né, em várias partes do mundo. Na verdade, eles são os guardiões dos sistemas naturais, eles manejam hoje uma boa parte das áreas ainda preservadas no globo, então acho que esse é um ponto importante para o Brasil. Eu acho que outro ponto que o Brasil também precisa trabalhar muito é olhar como nós vamos nos preparar para os impactos das mudanças climáticas que já se fazem sentir. Então, a gente tem que trabalhar realmente na redução das emissões, mas a gente precisa pensar como é que o Brasil vai se proteger, como é que o Brasil vai reduzir a sua vulnerabilidade frente aos impactos da mudança do clima, que é aquilo que a gente conhece como adaptação. Essa é a outra parte da equação que vai ser muito importante, né? Como é que a gente protege a população brasileira desses impactos. E isso implica também em recursos financeiros, implica em políticas, implica em uma reestruturação dos nossos sistemas sociais e econômicos. Disse que era a última pergunta, mas surgiu uma curiosidade minha, professora. Dá tempo da gente remanejar tudo e preservar o meio ambiente, principalmente aqui no Brasil? Olha, Isabela, eu acho que hoje a gente não tem mais escolha. Você tem um ponto, a gente não tem mais tempo para errar. Então, realmente, eu acho que todas as ações daqui para frente, elas têm que ser extremamente bem planejadas e elas têm que ser muito contundentes, muito robustas na velocidade com que elas vão ser implementadas. Não tem mais uma década para esperar, é essa década até 2030 em que a gente pode tomar as decisões para que a gente realmente permaneça na meta do 1,5. Cada tonelada de carbono conta e, como eu falei, a gente também precisa se preparar para os impactos. Então, eu acho que a gente já não pode mais perder tempo, é um tempo precioso que a gente tem agora de se organizar e de se estruturar para passar. É uma crise global, né? Está todo mundo no mesmo barco, mas alguns vão ser mais atingidos que outros. Então, eu acho que o Brasil tem que olhar essa questão agora com muita seriedade e fazer esse processo de concertação nacional. Chamar estados, municípios, empresas, sociedade civil, ciência, academia, todo mundo tem uma contribuição importante para dar.